Sinto muito, mas não podemos simplesmente entregar dinheiro a qualquer pessoa que entra aqui, disse a gerente do banco, Jessica Keller, com voz condescendente enquanto empurrava o comprovante de saque da mulher negra de volta para o balcão. Especialmente quantias como essa. Essas palavras ecoaram pelo saguão de mármore da agência principal do Meridian Financial, enquanto um círculo de funcionários se formava. Uma jovem inclinou-se para a colega e sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. É, claro, ela nem parece ter esse dinheiro. Risos ecoaram pelo grupo enquanto Angela, a CEO negra disfarçada, permanecia ali, com a dignidade intacta, mas humilhada a cada segundo que passava. O que esses funcionários não sabiam era que tudo estava prestes a mudar em suas carreiras, suas vidas e neste banco para sempre. Quando a mulher que eles achavam que não merecia sacar seu próprio dinheiro revelou quem ela realmente era. Você já foi julgado antes mesmo de alguém saber seu nome ou quem você é? Esta história dá o exemplo mais satisfatório de karma instantâneo que você verá este ano. E se você acredita que todos devem ser tratados com justiça e respeito, independentemente da cor da pele, comente "Respeito em primeiro lugar" na seção de comentários e clique no botão "Inscrever-se" agora. Esta história começou quando uma elegante mulher negra ficou calmamente em pé no balcão, com a postura ereta e a expressão serena, apesar de estar cercada por funcionários do banco, cujas expressões variavam entre desdenhosas e abertamente zombeteiras. Era Angela Freeman, embora nenhum dos funcionários a reconhecesse. 25 anos antes daquele momento humilhante no saguão do banco, Angela Freeman estava atrás de um balcão diferente, vestindo um uniforme passado e um crachá com os dizeres "estagiária de caixa". Sua jornada desde aquele primeiro cargo até a diretoria executiva é nada menos que extraordinária. Angela não tinha dinheiro nem conexões. O que ela tinha era determinação, inteligência e uma ética de trabalho inabalável que a impulsionou na carreira na Meridian Financial. De caixa a agente de crédito, de gerente de agência a diretora regional, Angela dominou todas as funções que assumiu. Ao longo do caminho, ela obteve seu MBA em Harvard, liderou trimestres recordes em 3 divisões diferentes e desenvolveu uma reputação como solucionadora de problemas capaz de transformar agências em dificuldades. Quando chegou à diretoria como diretora de operações há 5 anos, muitos pensaram que ela havia atingido o teto de vidro. Eles estavam errados. 3 meses atrás, quando o CEO da Meridian anunciou sua aposentadoria, o conselho de administração se viu em uma encruzilhada. Apesar das credenciais impecáveis de Angela e de 2 décadas de serviço leal, vários membros do conselho expressaram preocupações sobre sua preparação para liderar. Em reuniões privadas, essas preocupações pareciam se concentrar menos em suas qualificações e mais em se os principais clientes se sentiriam confortáveis com sua pele negra como rosto da empresa. Após uma votação controversa, Angela Freeman se tornou a primeira mulher negra a liderar a Meridian Financial. Seu discurso de aceitação foi gracioso, mas direto. Vou garantir que todos os clientes, todos os funcionários e todas as comunidades que atendemos tenham o mesmo nível de respeito e excelência, sem exceções. Essas foram palavras vazias. A portas fechadas, Angela vinha acompanhando um padrão preocupante de reclamações de clientes. Embora os índices gerais de satisfação parecessem bons, uma análise mais profunda revelou disparidades significativas na qualidade do serviço. Certas agências, certos grupos demográficos, os números contavam uma história preocupante que a liderança anterior havia enterrado. Em vez de confiar em relatórios e relatos de segunda mão, Angela decidiu ver por si mesma. A abordagem do Undercover Boss não era apenas um artifício. Era a única maneira de experimentar a realidade sem filtros que seus clientes enfrentavam. A agência principal no centro da cidade era gerenciada por Jessica Keller, uma veterana de 15 anos com um histórico impressionante no papel. Seus números eram excepcionais: alto volume de transações, excelente geração de novas contas. Mas Angela havia notado algo nos dados brutos. Embora houvesse poucas reclamações formais, as entrevistas com clientes que estavam saindo contavam uma história diferente. As pessoas estavam indo embora, especialmente os clientes negros, alegando mau atendimento e sensação de não serem bem-vindos. Quando pressionados, a maioria não entrava em detalhes, simplesmente levando seus negócios para outro lugar. Eram 9h15 da manhã de uma terça-feira,
quando Angela Freeman entrou pela porta giratória da agência principal do Meridian Financial. Ela havia escolhido deliberadamente uma roupa modesta, um moletom azul marinho simples, com calças escuras e um boné. Seu cabelo natural estava penteado de forma conservadora e sua maquiagem era discreta. Ela carregava uma bolsa bem conservada, mas que não era de grife. Para quem olhava, ela parecia uma mulher casual de classe média, não a CEO de toda a instituição. Angela sentou-se na área de espera, aparentemente verificando seu celular, mas, na verdade, observando a dinâmica do atendimento ao cliente que se desenrolava ao seu redor. O que ela testemunhou naqueles primeiros 15 minutos foi mais revelador do que 1000 pesquisas com clientes. Um empresário branco em um terno caro se aproximou da entrada. Antes mesmo de chegar ao balcão, um funcionário o interceptou com um sorriso. "Bom dia, senhor. Como podemos ajudá-lo hoje?" O homem foi acompanhado diretamente até uma mesa, ignorando completamente a fila. Minutos depois, um casal asiático idoso entrou. Eles foram orientados a pegar uma senha e esperar. Sem sorriso, sem cordialidade, apenas um dedo apontando para a área de espera. Uma jovem mulher branca em roupas casuais se aproximou do balcão de atendimento rápido. O caixa conversou amigavelmente com ela, perguntando sobre seus planos para o fim de semana. A transação foi concluída em menos de 2 minutos. Em seguida, um homem hispânico em roupas de zelador se aproximou do mesmo balcão. De repente, surgiram perguntas adicionais, solicitações de vários documentos de identidade e um olhar suspeito do caixa. O simples desconto do seu cheque levou quase 10 minutos. Angela observou esse padrão se repetir mais 6 vezes antes de finalmente se aproximar do balcão. A essa altura, ela já estava esperando há 37 minutos. Apesar de a agência estar apenas moderadamente movimentada, 3 clientes brancos que chegaram depois dela já haviam sido atendidos. Quando Angela finalmente chegou à janela da caixa Beth, o sorriso da jovem vacilou. "Em que posso ajudar?" perguntou ela, com um tom visivelmente mais frio do que havia usado com o cliente anterior. "Gostaria de fazer um saque, por favor", disse Angela, deslizando sua identidade e o comprovante de saque pelo balcão. O valor? O 15.000 reais. Os olhos de Beth se arregalaram ligeiramente. Ela examinou a carteira de motorista de Angela, depois olhou para o rosto dela e voltou a olhar para a carteira, como se estivesse confirmando que eram realmente a mesma pessoa. "É uma quantia elevada", disse ela, elevando a voz apenas o suficiente para chamar a atenção do colega na janela ao lado. "Sim, é", respondeu Angela calmamente, "mas está bem dentro do limite diário da minha conta." Beth não respondeu. Em vez disso, virou-se e sussurrou algo para Mark, o caixa sênior na estação ao lado. Mark olhou para ela, acenou com a cabeça e se aproximou, posicionando-se diretamente atrás de Beth, de modo que ficava bem acima do balcão. "Há algum problema aqui?" perguntou ele em voz alta, não dirigindo-se a Beth, mas a Angela. Todas as cabeças se viraram no saguão. Outros clientes ficaram olhando. Uma senhora idosa apertou a bolsa com mais força. Angela sentiu o peso de todos os olhares no local, o julgamento silencioso, a suposição imediata de que ela devia estar fazendo algo errado. Com notável compostura, Angela colocou seu cartão bancário no balcão ao lado de sua identidade. "Não há problema algum. Estou apenas fazendo um saque da minha conta." Mark pegou a identidade dela e a examinou com um olhar exageradamente minucioso. "Temos visto algumas atividades incomuns nesse tipo de conta ultimamente", disse ele, enfatizando esse tipo apenas o suficiente para deixar claro o que queria dizer. "Precisamos ser extremamente cuidadosos." "Que tipo de contas seriam essas exatamente?" perguntou Angela com a voz firme. Angela perguntou com voz firme. Mark ignorou a pergunta. "Beth, pode verificar o histórico da conta, por favor? Vamos ver que tipo de padrão de transações estamos vendo." Enquanto Beth digitava no teclado, outro funcionário se aproximou. Richard, de acordo com seu crachá, inclinou-se e sussurrou algo para Mark, não tão baixinho assim. Provavelmente um desses esquemas de lavagem de dinheiro ou desconto de cheques. Richard nem tentou esconder seu desprezo ao olhar Angela de cima a baixo, observando suas roupas modestas e cabelos naturais com um sorriso sarcástico. "Só precisamos verificar se os fundos são realmente seus", disse ele com falsa gentileza. "Você entende, certo? É para sua proteção." Essa humilhação foi calculada e deliberada. No entanto, Angela manteve sua dignidade, ficando em pé, com a voz firme.
Entendo a necessidade de segurança. Eu forneci minha identificação e meu cartão bancário. Sou cliente deste banco há muitos anos. Gostaria de concluir minha transação agora, por favor? Foi quando Richard chamou Jessica Keller, a gerente da agência. Ela atravessou o saguão com a confiança de alguém que nunca havia sido questionada na vida. Sua expressão era uma mistura bem ensaiada de preocupação e autoridade. Ao se aproximar de Angela, ela disse: "Senhora, entendo que há alguma confusão sobre seu pedido de saque", em um tom condescendente. Ela não se apresentou, não perguntou o nome dela, apenas assumiu imediatamente uma posição de autoridade. "Não há nenhuma confusão da minha parte", respondeu Angela. "Estou simplesmente tentando acessar meu próprio dinheiro." O sorriso de Jessica não chegou aos olhos. Os 15.000 HUARs é uma quantia significativa. Posso perguntar para que é? Essa pergunta, que não havia sido feita a nenhum cliente branco que fizesse grandes transações naquela manhã, pairou no ar entre elas. O duplo padrão não poderia ter sido mais evidente, mesmo que tivessem colocado uma placa. A tensão no ar era tão densa que parecia que se podia cortar com uma faca, enquanto Jessica Keller olhava para Angela, com uma expressão de preocupação ensaiada que não conseguia esconder o desdém por baixo. O movimentado saguão do banco parecia ter ficado em silêncio ao redor delas, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração em antecipação ao que viria a seguir. "Senhora Freeman", disse ela finalmente, olhando para o documento de identidade, segurando-o pelas bordas como se relutasse em tocá-lo muito. "Este valor não parece apropriado para alguém como você. Este banco se orgulha de sua dignidade e temos uma classe de clientes que atendemos. Por isso não podemos atendê-la aqui." Lá estava, a máscara havia caído. Com poucas palavras, Jessica revelou exatamente do que se tratava. Não eram protocolos de segurança, nem regulamentos bancários, apenas preconceito puro e sem filtros, disfarçado em linguagem corporativa. Angela sentiu um aperto familiar no peito, a mesma sensação que experimentara inúmeras vezes ao longo de sua carreira. Aquele momento em que alguém te subestima, te descarta, reduz toda a sua existência a um estereótipo. Atrás de Jessica, os funcionários trocaram olhares cúmplices. Beth baixou os olhos, aparentemente desconfortável, as mãos brincando com uma pilha de comprovantes de depósito que não precisavam ser organizados. Sua linguagem corporal gritava desconforto, mas seu silêncio a tornava cúmplice. Mark e Richard nem se deram ao trabalho de esconder sua diversão. Richard chegou a rir, cobrindo a boca com a mão em uma tentativa fracassada de esconder o riso. "Estou curioso", Richard interrompeu, encostando-se no balcão com uma confiança renovada, agora que seu chefe o apoiava. Sua voz era deliberadamente alta, garantindo que os clientes próximos pudessem ouvir. "Você ganhou algum dinheiro recentemente? Um acordo, talvez? Ou talvez uma herança? Ou talvez você tenha lavado o dinheiro?" A insinuação era cristalina. Na mente deles, simplesmente não havia maneira legítima de uma mulher negra ter acesso a esse tipo de dinheiro. Tinha que ser algum tipo de ganho inesperado, um golpe de sorte, em vez de trabalho árduo, inteligência e determinação. Uma jovem mãe branca com 2 filhos havia interrompido sua transação na janela ao lado, observando abertamente a cena que se desenrolava. Ela puxou os filhos para mais perto, sussurrando algo em seus ouvidos, ensinando-os, talvez inconscientemente, a ver Angela como alguém suspeita, alguém que não pertencia àquele lugar. Angela respirou fundo. Sua compostura era notável, dadas as circunstâncias. Nenhum sinal da raiva que ela devia estar sentindo aparecia em seu rosto. "Gostaria de falar com alguém que possa realmente me ajudar a concluir minha transação, por favor. Alguém com autoridade para ignorar quaisquer preocupações que você pareça ter." Cada palavra foi cuidadosamente escolhida, profissional, razoável, não dando a eles munição, nenhuma desculpa para rotulá-la como irritada ou difícil. O sorriso de Jessica se contraiu, um lampejo de raiva cruzando seu rosto ao ser desafiada. "Senhora, eu sou a autoridade máxima nesta agência. Sou a gerente. Não há mais ninguém com quem você possa falar." Ela se inclinou ligeiramente, baixando a voz para um sussurro que ainda era perfeitamente audível para todos os que estavam por perto. O perfume de sua colônia, cara, provavelmente destinada a transmitir sucesso e autoridade, flutuou pelo balcão. "Talvez você se sinta mais confortável no local de desconto de cheques no final da rua. Eles estão mais acostumados a lidar com o seu tipo de necessidade bancária. Você deve conseguir os 1.000 ou os 2.000 lá." A rejeição foi tão descarada
tão desrespeitosa que foi possível ouvir um suspiro coletivo dos clientes que estavam ouvindo a conversa sem pudor. Atrás dos guichês, as operações diárias do banco continuavam. As máquinas de contagem de dinheiro zumbiam baixinho ao fundo. As câmeras de segurança instaladas em cada canto do teto gravavam tudo. Cada expressão, cada palavra, cada microagressão em detalhes de alta definição. Angela olhou para uma dessas câmeras. E algo, talvez conhecimento, passou rapidamente por seu rosto, de forma tão breve que ninguém percebeu. Sem dizer mais nada para Jessica, Angela enfiou a mão na bolsa, uma bolsa de couro modesta que havia sido um presente de sua equipe quando foi promovida a diretora de operações, e pegou o celular. "Com licença", disse ela, afastando-se ligeiramente do balcão, mas permanecendo à vista de todos. Enquanto discava, Richard cutucou Mark, ambos observando com sorrisos maliciosos no rosto. Richard sussurrou algo que fez Mark conter uma risada. Beth, a caixa que havia atendido Angela primeiro, mantinha os olhos baixos, mas seu desconforto era palpável na rigidez de seus ombros. Outro cliente, um homem negro mais velho com uniforme de carteiro, observava a cena com uma expressão resignada que dizia tudo. Isso não era surpresa para ele. Era terça-feira. Era assim que era ir ao banco sendo negro. "Sim, alô", disse Angela ao telefone, com um tom ainda mais profissional do que antes. "Aqui é Angela Freeman." Richard imitou sua postura de forma exagerada, ficando em pé com o nariz empinado e dizendo Angela Freeman ao telefone, para Mark, que conteve uma risada. A performance de Richard era para o benefício de toda a equipe, uma demonstração de domínio e pertencimento às custas de Angela. A missão do banco estava exibida com destaque na parede atrás deles, construindo sucesso financeiro com confiança, respeito e integridade. As palavras agora pareciam uma piada cruel em contraste com a cena que se desenrolava abaixo delas. Jessica deu um passo à frente, claramente sem paciência. Seus sapatos de couro polido rangiam levemente no chão de mármore enquanto ela se movia, o som estranhamente alto no espaço cheio de tensão. "Vou ter que pedir que você conclua seus negócios em outro lugar. Você está causando distúrbios em nossa agência. Os bancos mais baixos lá fora poderão atendê-la, não aqui." A ironia era impressionante. A única perturbação era o tratamento dado pela equipe a uma cliente legítima que tentava acessar seus próprios fundos. Mas, na mente de Jessica e na mente daqueles que compartilhavam seus preconceitos, a mera presença de Angela, sua audácia em esperar um serviço igualitário, era em si mesma a perturbação. Angela continuou sua ligação como se ela não tivesse falado nada. "Sim, ainda estou na agência do centro." "Não, eles recusaram a transação." "Sim, está correto." Sua calma era perturbadora para Jessica. Pessoas em sua posição, sendo negadas atendimento, sendo humilhadas publicamente, deveriam reagir de uma de duas maneiras: com raiva explosiva, que justificaria a remoção, ou com aceitação derrotada que terminaria em retirada. A resistência composta de Angela não seguiu nenhum dos dois roteiros, e isso claramente a deixou nervosa. "Senhora!" A voz de Jessica se elevou, a aparência de profissionalismo rachando ainda mais. "Se você não sair das instalações imediatamente, serei obrigada a chamar a segurança." Angela se afastou ligeiramente dela, ainda falando claramente ao telefone. O grande relógio de parede do banco marcava os segundos do impasse. Eram 10h17, um horário que seria registrado em inúmeros documentos de demissão nas horas seguintes. Jessica acenou para Mark, que pegou o telefone da extensão da segurança. A situação estava se agravando a cada segundo. Outros funcionários pararam o que estavam fazendo para observar, sentindo que algo importante estava acontecendo. Foi quando Angela se afastou de Jessica e disse suas últimas palavras ao telefone. Palavras que mudariam tudo nos próximos instantes. "Diane, preciso de você na agência do centro agora." O nome atingiu Jessica como um golpe físico. Diane, como em Diane Porter, chefe de operações de todo o banco. Angela a conhecia. Angela tinha o número direto dela. Um lampejo de incerteza cruzou o rosto de Jessica, a primeira rachadura em sua fachada confiante. Quem era realmente essa mulher? Como ela tinha acesso direto a uma das executivas mais graduadas da empresa? A pergunta permaneceu em sua mente por apenas um momento, antes que sua arrogância se reafirmasse. Provavelmente é só para se gabar, pensou ela. Um blefe. Pessoas como ela sempre tentam intimidar,
alegando conhecer pessoas importantes. Clique em inscrever-se e curtir, se você apoia Angela, a chefe disfarçada nesta história. Na agência central, a suíte executiva da Meridian Financials de repente ficou agitada. Diane Porter ficou em pé, rígida, em sua mesa, com o rosto pálido ao reconhecer a voz do outro lado da linha e perceber quem estava ligando para ela. Diane trabalhava com Angela há mais de uma década. Elas haviam quebrado inúmeros tetos de vidro juntas, navegado pelas águas traiçoeiras das finanças corporativas como mulheres negras, apoiado uma a outra em desafios pessoais e profissionais. "Traga-me todas as reclamações de clientes da filial do centro da cidade no último ano", gritou ela para sua assistente. "Todas, mesmo aquelas que não chegaram ao processo de revisão formal." Os assistentes se espalharam enquanto ela pegava seu tablet e seu crachá de segurança. Seus sapatos de salto alto ecoavam no piso de mármore enquanto ela corria em direção ao elevador executivo, aquele que a levava diretamente ao saguão sem parar. Na sala de conferências adjacente, os membros do conselho que estavam analisando as projeções trimestrais foram interrompidos repentinamente quando as imagens da segurança da agência no centro da cidade apareceram na tela principal. "O que está acontecendo?", perguntou Jonathan Prescott, presidente do conselho, enquanto os técnicos se apressavam para melhorar o áudio. "O senhor precisa ver isso", respondeu o chefe de segurança com expressão sombria. Prescott empalideceu ao reconhecer a mulher que estava sendo maltratada por seus funcionários. É Angela Freeman", gaguejou outro membro do conselho. "É a nossa CEO." "Sim", confirmou o diretor de segurança, "e aparentemente isso já está acontecendo há 17 minutos." Na tela, eles podiam ver tudo se desenrolando em tempo real. O conselho assistiu em silêncio atordoado enquanto sua CEO era tratada com desprezo em seu próprio banco. "Grave tudo", ordenou Prescott, com a voz tensa e a raiva mal controlada. "Cada segundo, cada palavra, e chamem o departamento jurídico imediatamente." De volta ao saguão do banco, a temperatura parecia ter caído vários graus quando Jessica começou a perceber que algo estava muito, muito errado. A confiança desapareceu de seu rosto, substituída pelos primeiros sinais de incerteza. Sem que ela e sua equipe soubessem, as câmeras de segurança também haviam capturado o tratamento dado a outros clientes durante toda a manhã. O padrão de discriminação que Angela havia testemunhado em primeira mão. Cada interação, cada tratamento desigual, cada serviço preferencial estava agora preservado como prova. O mesmo sistema projetado para proteger o banco de ameaças externas estava prestes a expor a ameaça que estava dentro dele o tempo todo. Angela Freeman ficou completamente imóvel, com o telefone de volta na bolsa, observando enquanto Jessica Keller lentamente percebia que talvez tivesse cometido o maior erro de sua carreira. No 11º andar da sede da Meridian Financials, o caos havia se instalado na suíte executiva. A sala de observação normalmente tranquila, onde as imagens de segurança de todas as agências eram monitoradas, havia se transformado em uma sala de guerra em questão de minutos. "Mostre todas as imagens que temos", ordenou Diane Porter, com a voz tensa e controlando a raiva. A chefe de operações estava ereta, em seu terno azul marinho feito sob medida. Seu comportamento normalmente composto, substituído por uma intensidade que fazia sua equipe se mover com uma urgência sem precedentes. "Quero áudio, quero reconhecimento facial, quero registros de data e hora em tudo." A equipe de segurança se apressou para cumprir suas diretrizes, dedos voando pelos teclados enquanto acessavam várias imagens das câmeras do saguão da filial no centro da cidade. As telas se encheram com diferentes ângulos da mesma cena humilhante. Angela Freeman, sua CEO, sendo tratada como uma criminosa em sua própria instituição. "A câmera 3 tem o áudio mais nítido", relatou um jovem técnico, com o rosto pálido ao perceber a gravidade do que estavam testemunhando. "E temos imagens contínuas desde o momento em que ela entrou na agência, às 9h15. Na sala de reuniões adjacente, 3 membros do conselho que estavam em uma reunião de planejamento trimestral assistiam em silêncio atordoado, enquanto as imagens da segurança preenchiam as telas do tamanho de uma parede. Eles podiam ver tudo: os sorrisos sarcásticos, os olhares de desprezo, a falta de respeito flagrante, o tratamento diferente dos clientes com base apenas na aparência. O padrão era inegável e estava se desenrolando em tempo real diante dos seus olhos. "Sim", respondeu Jonathan Prescott, presidente do conselho, com uma expressão severa sob os cabelos grisalhos. "É a nossa CEO.
O áudio começou a ser transmitido no momento em que Jessica Keller dizia: "Esses locais de desconto de cheques são realmente mais adequados às suas necessidades." E sua voz condescendente encheu a sala de reuniões. Não se tratava apenas de um mau atendimento ao cliente. Não era apenas grosseria. Era a discriminação sistemática que todos eles se convenceram de que não existia em sua instituição. "Isso está acontecendo em nossa agência principal", sussurrou Catherine Reynolds, a terceira membro do conselho presente. Ela não precisou terminar a pergunta. A implicação pairava no ar. Quantos outros clientes enfrentavam esse tratamento diariamente? Quantos simplesmente foram embora, levando seus negócios para outro lugar, sem nunca registrar reclamações, sem nunca escalar para a gerência? "Traga-me tudo o que temos sobre Jessica Keller", gritou Diane para sua assistente enquanto pegava seu tablet e crachá de segurança. "Histórico profissional, avaliações de desempenho, reclamações de clientes, tudo. E ligue para o departamento jurídico. Diga para se encontrarem comigo lá embaixo em 15 minutos." Enquanto corria para o elevador, Diane percorreu seu tablet, acessando as análises da agência. As métricas de desempenho da agência no centro da cidade preencheram a tela, impressionantes à primeira vista. Geração de novas contas de alto nível, números sólidos de originação de empréstimos, excelente crescimento de depósitos. Mas quando ela aplicou filtros para desagregar os dados por dados demográficos dos clientes, o verdadeiro quadro emergiu. Os padrões eram inegáveis, escondidos à vista de todos dentro dos próprios dados. A agência de Jessica tinha a maior taxa de rejeição de contas para candidatos pertencentes a minorias, a menor taxa de aprovação de empréstimos para empresários negros e uma taxa de evasão de clientes entre pessoas de cor que era o triplo da média do banco. Como eles não perceberam isso? Ou simplesmente escolheram não ver? De volta ao saguão da agência, a tensão aumentava a cada segundo. Jessica chamou o segurança, um jovem chamado Thomas, que parecia profundamente desconfortável com a situação. Com apenas 25 anos, recém-contratado e claramente despreparado para a complexidade moral do que lhe estava sendo pedido. "Preciso que essa mulher seja acompanhada até a saída", instruiu Jessica, sem olhar para Angela, como se ela fosse um objeto e não uma pessoa. Sua voz transmitia a certeza absoluta de alguém que nunca teve sua autoridade questionada dentro daquelas paredes. "Ela está causando distúrbios e se recusa a sair depois de ter sido negada a prestação do serviço." O segurança hesitou, claramente sentindo que algo não estava certo na situação. Seu olhar oscilava entre Jessica, sua superiora técnica, e Angela, cuja compostura contrastava com a crescente agitação da gerente. "Senhor", disse Angela calmamente ao segurança, "tenho todo o direito de estar aqui. Sou cliente deste banco e estou tentando acessar meus próprios fundos. Forneci toda a identificação necessária e não infringi nenhuma regra ou lei." Thomas, o segurança, transferiu o peso de um pé para o outro, claramente em conflito. Seu treinamento havia abordado protocolos de roubo e procedimentos de emergência, mas nada o havia preparado para essa área moralmente cinzenta. "Senhora", o rosto de Jessica ficou vermelho de raiva pela hesitação do segurança e por ser contrida na frente de sua equipe. "Esta é uma empresa privada e nos reservamos o direito de recusar atendimento a qualquer pessoa que possa estar tentando cometer fraude." A acusação pairou no ar. Fraude. Sem provas, sem fundamento. Jessica havia feito uma das acusações mais graves possíveis em um ambiente bancário. E, no entanto, para aqueles que assistiam, a verdadeira fraude estava se tornando cada vez mais evidente. A fraude da igualdade de serviços, da meritocracia, da justiça. A equipe havia formado uma parede literal atrás de Jessica, com Mark de braços cruzados, seu crachá de segurança virado para trás para que seu nome não fosse visível. Richard, com um sorriso satisfeito, girando uma caneta entre os dedos em um gesto de desprezo casual. E até Beth, que parecia desconfortável anteriormente, agora estava em solidariedade com seus colegas, embora seus olhos permanecessem fixos no chão. A mensagem era clara. Eram todos contra Angela, uma frente unificada do poder institucional alinhada contra uma única cliente cujo único crime era esperar ser tratada com dignidade básica. Outros clientes da agência perceberam o confronto. Alguns fingiam se concentrar em suas próprias transações, olhando ocasionalmente para a cena. Outros observavam abertamente, com expressões que variavam entre o desconforto e o interesse picante pelo drama que se desenrolava.
Um homem branco de meia-idade que estava na fila deu um passo à frente, inserindo-se na situação com a confiança de alguém que nunca questionou seu direito de ocupar qualquer espaço. "Ouça, senhora, alguns de nós temos negócios bancários a tratar hoje", disse ele, gesticulando impacientemente. "Se você não vai sair, pelo menos pare de causar problemas para todo mundo." A ironia era dolorosa. Angela pensou nas inúmeras reuniões em que enfatizou a experiência do cliente como a pedra angular do modelo de negócios, nos programas de treinamento que defendeu, nas iniciativas de inclusão que financiou. Tudo parecia inútil diante de preconceitos profundamente enraizados que nenhum memorando corporativo poderia erradicar. Em vez de discutir, Angela silenciosamente levantou o celular e continuou documentando a situação que se agravava. Ela gravou as expressões dos funcionários, o desconforto do segurança, a intervenção do cliente. Tudo preservado com clareza cristalina. Cada segundo de filmagem era mais um prego no caixão de carreiras construídas com base na discriminação. Jessica percebeu a gravação e sua expressão ficou ainda mais sombria. A veia em sua têmpora latejava visivelmente enquanto ela lutava para manter o controle de uma situação que estava rapidamente escapando de suas mãos. "Não é permitido fotografar no banco. Esta é mais uma violação das nossas políticas." "Na verdade", respondeu Angela com voz firme, "de acordo com a política de atendimento ao cliente da Meridian Financial, seção 4.3, os clientes têm o direito de documentar qualquer interação em que sintam que seus direitos estão sendo violados." A especificidade de seu conhecimento pegou Jessica de surpresa, mas apenas por um momento. Por trás de seus olhos, perguntas começavam a se formar. Quem era realmente essa mulher? Como ela conhecia as políticas da empresa em tantos detalhes? Como ela tinha o número direto de Diane Porter? Mas, em vez de considerar essas perguntas, em vez de parar para reavaliar a situação, o rosto de Jessica se contorceu em um sorriso sarcástico quando ela se virou para os funcionários e o segurança. "É exatamente disso que estou falando", disse ela em voz alta o suficiente para que todos no saguão ouvissem. "Essas pessoas estão sempre tentando burlar o sistema. Eles chegam aqui achando que conhecem as regras melhor do que nós, procurando qualquer brecha para explorar." A máscara havia caído completamente agora. Não havia mais fingimento de preocupações com a segurança ou protocolos bancários. Apenas preconceito nu e cru à mostra. Capturado para sempre no sistema de segurança do próprio banco e no celular de Angela. Os clientes assistiam com um fascínio mórbido ou desviam o olhar deliberadamente, fingindo não notar o espetáculo que se desenrolava diante deles. Até mesmo alguns funcionários começaram a se mexer desconfortavelmente à medida que o comportamento de Jessica se tornava cada vez mais errático, a aparência de profissionalismo rachando para revelar o preconceito por baixo. Richard, cuja zombaria havia sido tão aberta anteriormente, agora lançava olhares incertos para seu gerente. Isso estava indo além do que ele esperava, cruzando limites que até ele reconhecia que não deveriam ser cruzados em um ambiente profissional. Beth, a caixa que havia atendido Angela primeiro, parecia fisicamente doente, com a tez pálida ao testemunhar a escalada do que havia começado como uma transação rotineira. Ela havia seguido o procedimento, chamado seu gerente conforme exigido para saques grandes, mas essa humilhação pública de uma cliente, não era o que ela havia concordado em fazer. Apenas Mark permaneceu firme em seu apoio a Jessica, seus braços cruzados e postura rígida, uma manifestação física das barreiras institucionais que Angela enfrentara ao longo de sua carreira. Durante tudo isso, Angela Freeman permaneceu perfeitamente imóvel no centro da tempestade, com sua dignidade intacta, esperando. O peso do momento, não apenas para ela, mas para todos os clientes que já haviam sido dispensados, desrespeitados ou tiveram seus serviços negados com base em sua aparência, repousava sobre seus ombros. O sinal do elevador soou fracamente à distância. Jessica virou ligeiramente a cabeça ao ouvir o som, distraindo-se por um momento. Algo no ar havia mudado, como a queda de pressão antes de uma tempestade. As grandes portas duplas da agência principal da Meridian Financial se abriram com tanta força que bateram contra as paredes, o som reverberando pelo saguão de mármore como um trovão. Todas as cabeças se viraram quando Diane Porter entrou no espaço, sua presença exigindo atenção imediata. A chefe de operações, segunda no comando de toda a corporação,
movia-se com a intensidade concentrada de alguém prestes a extinguir um incêndio. Parem com isso imediatamente. Sua voz carregava o peso da autoridade absoluta. Não era um pedido, nem uma sugestão, mas uma ordem que congelou todos no lugar. A expressão de Jessica Keller mudou de irritação para confusão ao reconhecer a executiva. Nos 15 anos em que gerenciava essa filial, Diane Porter havia visitado talvez 3 vezes, sempre com agendamento semanas antes, sempre com uma agenda formal. Sua aparição inesperada, a fúria evidente em seus passos, provocou o primeiro lampejo real de medo em seus olhos. Os funcionários que haviam formado uma parede de solidariedade atrás de Jessica momentos atrás, de repente se viram incertos. O sorriso malicioso de Richard desapareceu. Mark baixou os braços cruzados. Beth parecia prestes a desmaiar, com o rosto completamente pálido. Jessica tentou recuperar o controle da situação, alisando o cabelo enquanto dava um passo à frente com um sorriso treinado de atendimento ao cliente. Senhora Porter, que prazer inesperado. Há algum problema? Você tem ideia de quem é essa pessoa? Diane a interrompeu, apontando para Angela, que permanecia perfeitamente composta em meio ao caos. A pergunta pairou no ar, carregada de implicações. Jessica olhou para Angela, depois voltou para Diane, a confusão dando lugar a um primeiro sinal de pavor. Sua mente correu por várias possibilidades. Ela era amiga de Diane, parente de um membro do conselho, uma reguladora bancária, uma potencial cliente de alto patrimônio líquido que eles estavam tentando conquistar. Os outros clientes da agência pararam de fingir que estavam ocupados. Alguns pegaram seus celulares e começaram a gravar o confronto. Uma senhora idosa que testemunhou toda a cena acenou com a cabeça em satisfação, como se a justiça finalmente estivesse sendo feita. Thomas, o segurança, deu um passo deliberado para trás, afastando-se instintivamente do que agora reconhecia como o lado errado da história. Diane aproximou-se de Angela, com toda a sua postura transformada. A raiva justificada que ela havia direcionado a Jessica deu lugar a um profundo respeito ao se dirigir à mulher que havia sido tratada de forma tão vergonhosa. Sinto muito que você tenha passado por isso, especialmente aqui, disse ela, sua voz ecoando pelo saguão silencioso. Em seguida, ela se virou para encarar os funcionários, sua expressão endurecendo mais uma vez. Esta, anunciou ela, sua voz soando autoritária, é Angela Freeman, CEO da Meridian Financial, sua chefe. As palavras caíram como golpes físicos. Jessica cambaleou para trás ao ouvi-las. Richard levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror ao perceber o que tinha feito, quem tinha ridicularizado. O rosto de Mark ficou sem cor, a maçã da língua balançando enquanto ele engolia repetidamente. Beth começou a tremer visivelmente, com lágrimas nos olhos. 3 meses antes, no Grand Ballroom do hotel mais prestigiado da cidade, Angela Freeman estava em um palco sob lustres de cristal e recebia a chave cerimonial da Meridian Financial. A sala estava cheia de dignitários, líderes financeiros e imprensa, todos testemunhas de um momento histórico em que ela se tornava a primeira mulher negra a liderar um dos 10 maiores bancos do país. Jessica Keller assistiu à cerimônia pela transmissão ao vivo durante uma reunião de equipe. Ela aplaudiu educadamente junto com sua equipe, fez comentários apropriados sobre o progresso e a liderança e, então, aparentemente devido ao disfarce, esqueceu ou preferiu não reconhecer o rosto de sua própria CEO quando ela entrou na agência. Estamos observando, continuou Diane, segurando seu tablet. Na tela, imagens de segurança de todo o dia eram exibidas com nitidez cristalina. Vimos como você tratou a senhora Freeman e vimos como você trata os outros. O tablet exibia comparações em tela dividida. Um cliente branco fazendo um grande saque processado com sorrisos e eficiência, justaposto a um cliente hispânico com um pedido idêntico recebido com escrutínio e suspeita. Um cliente aparentemente rico, acompanhado diretamente a um escritório, enquanto uma mulher negra idosa esperava 40 minutos por assistência básica. Todas as interações nesta agência são gravadas, disse Diane, com a voz tensa e controlando a raiva. Todas elas. E o que testemunhamos hoje é um padrão de discriminação tão flagrante, tão grave, que viola não apenas as políticas da nossa empresa, mas também os regulamentos bancários federais. Ela começou a listar as violações metodicamente. Cada uma delas era mais um prego no caixão da carreira de Jessica.
tratamento diferenciado com base na raça ou status socioeconômico percebido, falha em seguir protocolos de verificação padrão de forma consistente com todos os clientes, criação de um ambiente hostil para um cliente que tentava acessar seus próprios fundos, acusação falsa de um cliente de possível fraude sem provas. O rosto de Jessica ficou com uma tonalidade alarmante de vermelho. A fachada cuidadosamente construída de sua persona profissional estava desmoronando diante dos olhos de todos. Isso é um mal-entendido, gaguejou ela, ajeitando o cabelo novamente. Um hábito nervoso agora, em vez de um gesto de poder. Temos sérias preocupações de segurança com grandes saques em dinheiro. Os protocolos Poupe-me. Diane a interrompeu. Revisamos as imagens de 3 saques semelhantes processados hoje cedo para outros clientes. O único protocolo que você seguiu consistentemente foi a discriminação. Richard deu um passo à frente com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua confiança anterior substituída por um desespero de autopreservação. Eu só estava seguindo as instruções de Jessica, ele implorou. Somos treinados para ser cautelosos com transações incomuns. Mark tentou uma abordagem diferente, sua voz assumindo um tom de preocupação profissional. Tem havido esquemas fraudulentos visando esta agência. Estávamos simplesmente exercendo a cautela adequada, de acordo com as normas. Temos acesso a todos os e-mails, todos os memorandos, todas as comunicações que vocês enviaram dentro dos sistemas deste banco, interrompeu Diane. Não piorem a situação para vocês mesmos mentindo. A entrada principal se abriu novamente quando 3 membros do conselho de administração entraram no saguão, com expressões graves. Jonathan Prescott, Catherine Reynolds e Dennis Whitehill, as mais altas autoridades da empresa ao lado da própria Angela, desceram de sua suíte executiva para testemunhar o julgamento pessoalmente. A presença deles elevou o que já era um evento catastrófico para Jessica e sua equipe a algo sem precedentes na história do banco. Os membros do conselho simplesmente não apareciam na linha de frente das operações diárias, a menos que algo extraordinário exigisse sua atenção pessoal. O saguão, que já estava silencioso, ficou ainda mais quieto. Os clientes observavam de olhos arregalados, enquanto as pessoas mais poderosas da organização formavam um semicírculo ao redor de Angela, uma manifestação física do apoio que deveria ter estado presente o tempo todo. Durante todo o confronto, Angela permaneceu em silêncio, observando não com satisfação ou vingança, mas com a avaliação lúcida de uma líder testemunhando a falha sistêmica que precisava ser corrigida. Para ela, não era algo pessoal. Era institucional e era sua responsabilidade resolver. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, comedida e carregava o peso inconfundível da autoridade absoluta. Jessica, Richard, Mark, disse ela, dirigindo-se a cada um deles por vez, fazendo contato visual deliberado. Vocês estão demitidos com efeito imediato. Sem levantar a voz, sem gestos dramáticos, apenas o exercício simples e incontestável do poder por alguém que conquistou o direito de exercê-lo. Suas ações hoje demonstraram que vocês são fundamentalmente incompatíveis com os valores desta instituição e os requisitos legais das práticas bancárias justas, continuou Angela. Não se trata de uma suspensão ou de uma oportunidade de melhoria de desempenho. É o fim do seu emprego na Meridian Financial. O rosto de Jessica se contorceu com uma mistura complexa de emoções. Choque, raiva, humilhação e, finalmente, a percepção de que sua carreira de 15 anos havia acabado em um fracasso público espetacular causado por ela mesma. Você não pode simplesmente... Ela começou, mas Angela levantou a mão levemente e ela se calou imediatamente. Eu posso e eu fiz, disse ela simplesmente. Thomas, ela acenou para o segurança que observava a cena se desenrolar. Paut, por favor, acompanhe esses ex-funcionários para que recolham seus pertences pessoais e saiam das instalações. Thomas endireitou-se, acenando com a cabeça com um novo propósito. Sim, senhora. Enquanto a segurança conduzia os 3 funcionários desacreditados para os escritórios nos fundos para recolherem seus pertences, os clientes e funcionários restantes assistiam em silêncio atordoado. Não havia aplausos, nem comemoração, apenas a testemunha solene da responsabilização sendo aplicada no mais alto nível. Beth, a caixa que havia iniciado a interação, mas que demonstrou desconforto durante todo o tempo, ficou tremendo atrás do balcão, claramente esperando ser a próxima. Angela se aproximou dela e a jovem se preparou para o inevitável. Em vez disso, Angela falou baixinho com ela.
As palavras não eram audíveis para a maioria das pessoas no saguão, mas a expressão de Beth transformou-se de terror em confusão e, por fim, em alívio cauteloso. Ela acenou com a cabeça várias vezes, enxugando as lágrimas do rosto. Mais tarde, soube-se que Beth foi colocada em liberdade condicional, em vez de demitida. Sua disposição em reconhecer seus erros e seu desconforto visível com o comportamento de seus colegas foram notados tanto por Angela quanto pelas imagens de segurança. Ela se tornaria uma das defensoras internas mais veementes do serviço equitativo do banco nos meses seguintes. Enquanto Jessica, Richard e Mark eram escoltados para fora do banco, com os clientes ainda esperando no saguão e seus pertences pessoais sendo rapidamente colocados em caixas de papelão, todo o peso do que havia acontecido parecia recair sobre todos os presentes. Não se tratava apenas de uma demissão dramática. Era uma declaração pública sobre o que seria e o que não seria tolerado naquela instituição daquele momento em diante. Angela Freeman ficou no centro da agência que levava o nome de sua empresa, cercada pela equipe de liderança que reconhecera seu valor, à vista de todos os clientes que agora entendiam exatamente quem estava no comando do banco. A transformação estava completa. De ter o atendimento negado a exercer a mais alta autoridade em questão de minutos. A mensagem não poderia ter sido mais clara. A discriminação não tinha lugar no Meridian Financial, e aqueles que a perpetuavam não tinham futuro lá. Depois que os funcionários demitidos foram escoltados para fora do prédio, um silêncio pesado pairou sobre a agência principal do Meridian Financial. Os clientes permaneceram parados no lugar, os funcionários ficaram congelados atrás dos balcões, todos os olhos fixos em Angela Freeman, enquanto ela examinava o que agora era inegavelmente seu domínio. Quando Angela finalmente se dirigiu aos funcionários restantes, sua voz não transmitia raiva, mas determinação. O tom claro e firme de uma líder que havia identificado um problema e já estava formulando sua solução. O que aconteceu hoje não se trata apenas de 3 indivíduos que tomaram decisões erradas. Começou ela, reunindo os funcionários em choque em semicírculo ao seu redor. Trata-se de uma cultura que permitiu que essas decisões parecessem aceitáveis, uma cultura que vamos transformar a partir de agora. Os funcionários ouviram com atenção, muitos sem conseguir olhar nos olhos dela, outros acenando com a cabeça, envergonhados por reconhecerem verdades que há muito sabiam, mas nunca haviam enfrentado. A Meridian Financial existe para servir todos os clientes com dignidade, respeito e justiça. Essas não são apenas palavras em nossa declaração de missão. São o padrão pelo qual todas as interações serão avaliadas daqui para frente. Enquanto falava, Diane Porter já estava em seu tablet, iniciando protocolos de emergência raramente usados na história do banco. Transferência de autoridade administrativa, proteção de credenciais de acesso, estabelecimento de liderança temporária, até que substitutos permanentes pudessem ser encontrados. Todas as agências, todos os departamentos, todas as funções nesta organização serão avaliadas não apenas pela lucratividade, mas pelo serviço equitativo, continuou Angela. As métricas que valorizamos refletem a empresa que queremos ser. Beth, a jovem caixa que havia iniciado a interação com Angela, mas que demonstrou visível desconforto durante toda a aprovação, estava tremendo na beira do grupo. Quando Angela se aproximou dela, lágrimas escorriam pelo rosto da jovem. Sinto muito, sussurrou Beth, com a voz embargada. Eu sabia que não era certo, mas não fiz nada. Não sabia o que fazer quando Jessica e os outros. Em vez de rejeitar o pedido de desculpas ou oferecer uma absolvição fácil, Angela ouviu atentamente, reconhecendo o momento crucial pelo que ele era. Uma oportunidade genuína para a mudança. Aprender a se levantar contra injustiças, mesmo quando elas vêm de figuras de autoridade, é uma das habilidades mais difíceis de desenvolver, disse Angela. Mas também é uma das mais valiosas. O que aconteceu a seguir se tornaria parte da tradição corporativa da Meridian Financials, um momento mencionado em sessões de treinamento e seminários de liderança nos anos seguintes. Angela Freeman, CEO de uma das maiores instituições financeiras do país, olhou para a jovem caixa em lágrimas e viu não apenas remorso, mas potencial. Beth, com efeito imediato, você está sendo promovida a gerente interina da agência. Os convidados da equipe ficaram visivelmente surpresos. Os olhos de Beth se arregalaram em choque. Mas eu sou apenas uma... Você é alguém que reconheceu que o que estava acontecendo era errado, mesmo sem ter as ferramentas ou a confiança para impedir, interrompeu Angela.
Essa consciência é a base sobre a qual precisamos construir. Você terá apoio, treinamento e recursos, mas, mais importante, trará a perspectiva de alguém que viu em primeira mão como as coisas podem dar errado e está comprometida em corrigi-las. 3 dias depois, Angela estava atrás de um pódio com o logotipo da Meridian Financial, diante de uma multidão de jornalistas, câmeras e gravadores. A coletiva de imprensa foi organizada às pressas, mas foi meticulosamente coreografada para transmitir uma mensagem poderosa. Hoje, a Meridian Financial está anunciando nossa nova iniciativa bancária Equitable, declarou Angela, com seu traje profissional e presença imponente, em contraste com as roupas modestas que usava durante sua visita secreta. Este programa abrangente representa um investimento de $50 milhões em treinamento antidiscriminação, alcance comunitário e sistemas de responsabilidade interna. Os membros do conselho aladeavam no palco, sua presença unificada, uma demonstração pública do compromisso institucional. O que os jornalistas não sabiam era o quão controversa tinha sido a reunião de emergência do conselho, com vários membros, inicialmente relutantes em aceitar a escala do investimento e a admissão pública de culpa que isso representava. Angela teve de expor os riscos legais, financeiros e de reputação da inação, juntamente com as imagens de segurança da agência, para convencer os mais reticentes. Agora, eles estavam ao lado dela, pelo menos aparentemente comprometidos com a transformação que ela imaginava. A discriminação bancária não é apenas moralmente errada, é um mau negócio, continuou Angela, suas palavras ecoando pelo salão de conferências. Quando deixamos de atender todas as comunidades de forma equitativa, deixamos talentos sem desenvolvimento, empresas sem financiamento e potencial não realizado. As câmeras focaram no grupo diversificado de pessoas sentadas na primeira fila, ex-clientes do Meridian que haviam sofrido discriminação em primeira mão e concordado em compartilhar suas histórias como parte da iniciativa. Lá estava Michael Mendel, um empresário de sucesso cujo pedido de empréstimo havia sido negado 3 vezes, apesar de um plano de negócios impecável e um histórico de crédito exemplar. Ao lado dele, Helena Rodrigues, que havia sido impedida de acessar serviços premium, apesar de se qualificar com base em sua renda, e James Chen, cuja tentativa de abrir uma conta comercial foi recebida com exigências excessivas de documentação que não foram solicitadas a outros clientes. Essas pessoas corajosas, reconheceu Angela com um gesto, concordaram em fazer parte do nosso recém-criado Conselho Consultivo de Equidade do Cliente, garantindo que as experiências vividas informem nossas políticas daqui para frente. A coletiva de imprensa ganharia destaque na mídia nacional não apenas pela admissão sem precedentes de práticas discriminatórias por parte de uma grande instituição financeira, mas também pelos compromissos concretos e mensuráveis assumidos para combatê-las. Nas semanas e meses que se seguiram, Angela Freeman se tornou o rosto da responsabilidade corporativa nos Estados Unidos. Sua implementação inabalável das mudanças prometidas, desde práticas de contratação revisadas até métricas de desempenho reformuladas e programas de investimento na comunidade, demonstrou que seu compromisso ia muito além do controle de danos. Os gerentes das agências viram seus bônus vinculados a métricas de equidade, juntamente com os indicadores de desempenho tradicionais. Pesquisas anônimas sobre a experiência dos clientes foram desagregadas por dados demográficos para identificar disparidades. Os programas de treinamento foram redesenhados com a contribuição de organizações de direitos civis e reguladores bancários. E em todas as agências do Meridian, uma nova placa apareceu dentro das janelas dos caixas. Todos os clientes merecem respeito, dignidade e atendimento justo. Se sua experiência não refletir esses valores, ligue para este número. Abaixo estava o número direto do escritório de Angela Freeman. 6 meses após o incidente que transformou a Meridian Financial, Angela voltou a vestir roupas casuais e visitou as agências sem aviso prévio. Mas desta vez, seu objetivo não era expor a discriminação, e sim testemunhar as mudanças que estavam se enraizando em toda a organização. Se você gostou da história, clique em curtir e inscrever-se, e compartilhe com outras pessoas para que elas também possam aprender com ela.